variáveis qualitativas, né, nós vimos, né, nós chegamos a ver variáveis qualitativas. Vamos lá. Sobre ser sincero, eu não lembro, porque foi muita informação da última aula. Tu lembra onde foi que nós paramos, Lailton? Não, professor. Se eu não estou enganada, foi na parte quantitativa e qualitativa. Isso, foi aí mesmo. Vamos lá. Vamos lá, natureza qualitativa das variáveis. Vamos lá, então a gente tem... Vamos lá, vamos variáveis... Nós temos dois tipos de variáveis, né? O que na verdade vem a ser uma variável, né? Vocês olhem com tranquilidade aí o conceito, com calma na apostila. Mas vamos trazer um entendimento do que é uma variável, conceito de uma variável. Tá, em toda pesquisa, todo estudo que você vai realizar, você está sempre interessado numa medida a ser calculada, a ser estimada. Então, você quando parte a campo de pesquisa, ou você está fazendo um levantamento para que você consiga extrair informações, você vai se referir sempre a uma variável. Então é aquela medida de interesse que você vai investigar na tua pesquisa ou no teu levantamento estatístico. Então, quando o IBGE faz um levantamento do censo, então ele tem uma variável, né, que por exemplo é o tamanho da população. Então é uma variável, né, o tamanho da população é uma variável de interesse. E aí, na verdade, só que o censo está coletando informações de muitas variáveis, né? Variáveis demográficas, variáveis econômicas, variáveis educacionais, variáveis de saúde. Então, quando você tem uma medida de interesse, aquilo te traz a ideia de variável de estudo. É o que você está interessado em investigar, ok? Então é essa ideia que nós temos que ter do que é uma variável, né? Então vamos, por exemplo, se eu pegasse assim a turma de... Se eu tirar como uma amostra 20 alunos da turma de administração 2021, então, e eu queira calcular, por exemplo, a altura média dessa turma, então a minha variável de interesse é a altura, porque aquilo, né, no que eu estou interessado para investigar, para fazer um levantamento, para fazer inferências, para responder hipóteses criadas a respeito dessa variável. Então, altura. Então, se eu quero calcular a média de altura a partir de uma amostra de 20 alunos, então a minha variável de estudo é altura. Por exemplo, se eu quero verificar qual é a satisfação dos clientes em relação aos atendimentos de uma determinada empresa, então a minha variável de estudo, né, a minha variável de interesse é a satisfação do cliente. Então tudo aquilo que eu tomo como uma medida de referência para o meu estudo é considerada uma variável. E aí nós vamos verificar, por exemplo, que justamente enquanto pesquisador eu tenho que ter uma ideia que se eu tenho uma variável de interesse, se eu tenho uma variável que eu vou investigar, então eu tenho que saber que ela tem
uma certa classificação. E elas são classificadas em duas. As variáveis de estudo elas podem ser quantitativas ou qualitativas. E aí, quando eu estou trabalhando com uma variável quantitativa, eu estou sempre atribuindo a ela uma ideia numérica. Por isso a gente usa esse termo, né? Uma variável quantitativa. Então eu vou ter uma atribuição numérica para ela. Ela vai estar me fazendo referência a uma quantidade, portanto numérica. Então essa é uma variável quantitativa. Por outro lado, eu posso ter também uma variável que ela é qualitativa, mas ela não vai estar me levando a uma ideia numérica, mas sim a uma ideia de atributo. E opa, Desculpa interromper, é que tem aluno pedindo para entrar aqui, tá falando que não tá conseguindo. Tá aparecendo alguma coisa pro senhor? não está aparecendo. O senhor tá apresentando algum slide? Poxa, não está aparecendo, não compartilhei, né? Não tá compartilhando. Oh meu Deus, deixa eu compartilhar, peraí. Ok, aí eu vou falar pro pessoal aqui. Tá ok. Agora apareceu. Agora tá aparecendo. Tá ok. Tá, deixa eu voltar aqui, que é bom vocês acompanhando aqui. Tá, então como nós estávamos falando anteriormente, né, nós temos conceito de variáveis, certo? E aí fica, na verdade, aí na apostila de vocês têm um conceito. Mas para entender de uma forma bem simples e objetiva do que é uma variável, eu tenho que considerar que quando eu faço um estudo, uma investigação, e eu me utilizo de um método estatístico, eu sempre vou estar interessado em algo que eu quero mensurar. Ou eu tenho hipóteses associadas a essa variável e ao final do estudo eu tenho sempre o meu objetivo de rejeitar ou aceitar hipóteses que são levantadas em relação a ela. Então, a variável em um estudo, em uma pesquisa ou em um trabalho estatístico que nós possamos realizar, a variável sempre é uma medida na qual eu estou interessado para extrair medidas a respeito dela e tirar conclusões a respeito dessa medida, né, para a população a partir da amostra, ou fazer um estudo descritivo daquela população ou amostra. Então a variável, de uma forma bem simples que a gente possa entender, é uma medida na qual estou interessada no campo de investigação, né? Naquele fenômeno que eu estou estudando, é a medida de interesse para inferências, para cálculo, que eu vou tomar como base para o estudo, né? E aí nós tínhamos falado do exemplo a respeito de eu coletar uma amostra de 20 alunos da turma de administração 2021 e com base nessa amostra fazer uma estimativa da média de altura, né? Então sempre recorrendo àquela ideia que nós vimos anteriormente. Se eu pegar as alturas de todos os alunos da turma, eu tenho uma medida que na verdade é o parâmetro, o verdadeiro valor da população. Mas se eu trabalhar com uma amostra, eu tenho na verdade aí uma estimativa dessa altura. Mas de qualquer forma, a minha variável de investigação ou a medida de interesse é a altura. Então ela se torna a minha variável, a variável de estudo. Também se nós formos trabalhar, por exemplo, com verificar a satisfação dos clientes em relação ao atendimento de determinado estabelecimento comercial, então a minha variável de estudo, ou a variável de interesse, ou a variável de investigação é a satisfação do cliente. Então, variável é aquela medida para a qual eu vou olhar
extrair informações para concluir algo a respeito dela. Então essa é a variável de estudo. E quando eu estou trabalhando nessa investigação, né, estatística, científica, eu tenho que ter ideia quanto à classificação que essas variáveis podem receber. E elas podem receber duas classificações. Ou elas são quantitativas ou elas são qualitativas. Variáveis quantitativas, nós vamos estar atribuindo a elas a ideia de uma medida numérica, né? De uma medida numérica que nós vamos estar investigando e vamos obter como resultado valores numéricos. Então é essa ideia que se atribui a uma variável quando ela é quantitativa. Por outro lado, quando não se está interessado, quando não se obtém como resposta valores numéricos de uma variável e se obtém na verdade atributos ou categorias de resposta, então nós vamos estar trabalhando com variáveis qualitativas, né? Isso é importante para nós distinguirmos no nosso estudo, porque dependendo do tipo de variável que nós estivermos trabalhando, nós vamos aplicar determinado método, determinada técnica estatística para fazer inferências a respeito dessa variável da população. Bom, nesse sentido, então, nós recorremos então à natureza das variáveis quantitativas. Quando se fala somente de variáveis quantitativas, também nós temos duas naturezas, né? A natureza contínua dessa variável ou natureza discreta. E a variável contínua, ela está sempre ligada a uma variável onde ela pode ser até representada por um gráfico e ela tem aquela situação de continuidade, né? Então, por exemplo, se a gente pegar bem aqui num gráfico, deixa eu fazer aqui rapidamente um gráfico para vocês. Salvar essa aula aqui que vocês vão precisar lá na frente. Para a gente entender essa ideia da natureza contínua, né? Então vamos supor aí que, por exemplo, você tenha um gráfico, né? Vamos entender essa natureza contínua da variável. Você tem um gráfico e de repente você tem um estudo aonde você está interessado em saber, por exemplo, a temperatura, tá? A temperatura em graus Celsius num período de um ano, tá? Num período de um ano. Então, quem é a tua variável de interesse? A tua variável é temperatura. Tá? Então vamos lá, variável de estudo seria temperatura. Ok? E aí você está fazendo esse estudo no período de um ano. E aí... Essa é a natureza contínua, né? Isso, de natureza contínua. De natureza contínua, um exemplo. Então vamos supor que você está estudando a temperatura, né? O local de estudo. O local seja
o município de Tomé-Açu. Ok. E aí, então você começa lá a partir do mês 0, né? Vamos lá, no mês 1. Ou do primeiro mês. E assim sucessivamente, tá? Até chegar até um ano de variação, ok? Vamos colocar aqui como dados variáveis. É um ano. Então você partiu lá desse ponto. E aí você tem o comportamento mais ou menos desse tipo aí, a variação de temperatura durante um ano, né? Ok. Então vamos lá supor que, por exemplo, você tem um ponto de sazonalidade aí, onde você chega a alguns meses do ano, onde essa temperatura ela é mais acelerada, e também você tem pontos aí onde ela é mais baixa, e depois retornando o ciclo, né? Retornando o ciclo. Então, o que a gente tem essa ideia dessa natureza, por exemplo, que a gente está verificando? Essa natureza que é medida no eixo Y, né, por exemplo, veja que ela é constante, né? Ela tem infinitos pontos. Então, por exemplo, em cada ponto que eu estou tendo dos dias, dos meses, você vai ter sempre um valor de temperatura. Então, ele é um valor contínuo. Até mesmo porque, por exemplo, se você pegar a diferença entre dois pontos de temperatura, por exemplo, entre 1 grau Celsius e 2 graus Celsius, você vai ter aí uma infinidade de pontos, né? Então vamos supor aqui, por exemplo, que se você pegar, vamos supor, desse ponto aqui pegar um ponto mais, nesse ponto aqui onde ela atinge um pico de temperatura, né? Vamos projetar aqui no gráfico. E desse ponto aqui ao gráfico. Então perceba, se aqui na verdade a gente tinha nesse ponto inferior aqui um exemplo 27 graus Celsius. E num ponto superior uma temperatura, por exemplo, de 32, ok? Então percebe que nesse intervalo de 27 a 32, né, esses dois pontos aqui de pico aqui, né, um ponto aqui inferior e aqui no outro ponto superior, entre esse intervalo bem aqui nós temos uma infinidade de pontos. Temos uma infinidade de pontos. Inclusive nessa variação de 27 para 32 aqui, nós temos 27,1, 27,9, 27,29 graus Celsius. Então, veja que o gráfico ele não tem pontos que separam, né, a continuidade da função. Então ele é inteiro, né? Então na verdade ele é contínuo, dessa ideia de continuidade. Ele não tem pontos de sobressalto. Então essa variável ela é uma característica de uma variável contínua, ok? Então aí se dá a ideia de uma variável contínua, exatamente em termos dessa continuidade gráfica que ela tem, né? E isso vai nos remeter à ideia de limite lá na matemática, né? Entre dois pontos, né, por exemplo, 27 e 32 graus Celsius, eu tenho infinitos pontos, de modo que eles são tão próximos que vai te trazer essa ideia de continuidade
no tempo, né? Na sua variação. Então a isso se atribui a variável contínua. Então, por exemplo, um outro exemplo aqui seria de gráfico de variável contínua. Se nós tivéssemos aqui, por exemplo, vamos supor que você submete um determinado grupo de pessoas a um processo de aplica uma dieta, né, alimentar para ganhar peso. Então, nessa variável agora aqui, a variável sempre fica no eixo Y, tá, pessoal? Então, a nossa variável aqui, olha, se você tem um estudo onde você está submetendo um grupo de pessoas a uma dieta, né, para ganhar peso. Então, nós vamos ter aqui a variável peso, ok? E esse tratamento também, vamos lá, seria esse grupo de pessoas seria submetido a um período de, por exemplo, 6 meses, tá? Então nós temos a variação aqui de 6 meses, né? De 0 até 6 meses. Então percebe que ela começa, né? Esse grupo de pessoas começa com uma média, por exemplo, né, com uma determinada média de peso, e ao longo dessa dieta que é aplicada, você tem esse comportamento do peso no tempo, ok? Durante esses 6 meses aí é que elas foram submetidas. Então, aí é uma dieta para ganhar peso, tá bom? Então vamos lá. Então o fenômeno aqui, olha, o fenômeno nessa situação é uma dieta para ganhar um regime, né? Vamos fazer um regime de alimentação. É um experimento, né, com um regime de alimentação para ganhar peso, tá? Um exemplo lá, né? Um tratamento, um experimento onde ela vai ganhar peso. E aí vamos supor que ela começou, esse grupo de pessoas começou com uma média, por exemplo, de 64 quilos, tá bom? 64 quilogramas. E ao final lá, próximo, né? Vou levantar mais aqui. E ao próximo do final desse tratamento de 6 meses, um regime alimentar, tá bom? Vamos supor que ao final eles chegaram a uma média de, por exemplo, 98 quilogramas, né? Isso muito aí na área do esporte. As pessoas fazem esses tratamentos para... Então, vamos supor que mais ou menos esse ponto aí médio de alcance seja mais ou menos aqui, tá? Então percebe-se aí, ó, que a variação nos meses ao qual esse grupo de pessoas foi submetidos tem um comportamento aí, né, de cada ganho médio de peso ao decorrer dos 6 meses. Então percebe que para um ponto, se eu pegasse somente um intervalo de ponto de 64 quilos a 65 nessa variação, eu tenho uma infinidade de valores entre 64 e 65. Então, né, existe até aquela situação em matemática que a gente diz assim, olha, entre 2 pontos, né, nós temos uma infinidade de valores. Então é exatamente o que ele está representando, ó. Não há sobressaltos na distribuição. Então ele traz a ideia de continuidade. É essa função sem pontos de intervalo, né? Sem cortes, sem fissuras. Então ela vai constante, ó, continuamente. Então essa é a ideia de continuidade de uma variável, né? Então por quê? Para peso, assim como temperatura. Então traz essa ideia aqui de continuidade no tempo, na variação do espaço. Então olha só,
de 64 a 98 quilos, nesse regime de alimentação para ganhar peso, então aí, ó, existe uma infinidade de valores de peso entre o valor 64 e 98, ok? Então isso seria a ideia aí de uma variável contínua. E quem seria a variável nesse primeiro caso do regime de alimentação para ganhar peso? A variável é peso. Ela é a variável de interesse. Nessa outra situação, onde a gente estuda a variação de temperatura no município de Tomé Açu no período de um ano. Quem é a variável contínua? Temperatura. Então é essa a ideia que nós temos, né, de uma variável que pode receber qualquer valor fracionário, né, uma dízima periódica, 1,38, 1,44. Altura, por exemplo, eu posso ter uma média de altura 2,3? Posso, né? Suponha que você está estudando média de altura de atletas, né, do basquetebol da NBA. Então você pode ter uma média de altura, por exemplo, 2,3 metros, né? Você pode ter algum grupo de estudo onde a média de altura pode ser 1,75? Pode. Então veja a ideia desse fracionado aí, né? 1,75. Então são infinitos valores que você tem entre o intervalo de pontos, né? Entre o intervalo de pontos. Então essa é a ideia da variável contínua, que pode assumir essa característica gráfica, dando exemplo de continuidade, né? E então fica aí essa ideia, né? Agora, ok, deixa eu salvar aqui. Agora vamos para o exemplo do que seria uma variável qualitativa, tá bom? Não, uma variável, nós estamos numa variável quantitativa contínua. Agora nós vamos ver o exemplo de uma variável quantitativa discreta. Então, como seria o comportamento de uma variável quantitativa discreta? Então, vamos lá, por exemplo. Você tem aqui número de vendas de automóvel, tá bom? Vendas de automóveis. Essa seria a nossa variável. Então ela fica no eixo Y. E também num período que seja, por exemplo, de um ano. No período de um ano. Ok? Então nota que você tem aí alguns pontos que vão representar os meses, né? Vamos lá no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, sexto mês, sétimo, oitavo, ok? Oitavo, nono, décimo segundo mês, tá? Então perceba aí. Então você tem vendas de automóveis no período de um ano. Então vamos lá. No primeiro mês, por exemplo, vamos supor que você teve uma venda de carros que foi de uma vendas de automóveis, né? Que seja, por exemplo, 12 carros vendidos, né? E vamos colocar aqui o fenômeno, né? Vendas de automóveis estudo em uma determinada concessionária.
Ok, então vamos lá. No primeiro mês você teve, por exemplo, 12 carros vendidos, né? Vamos supor que aqui é um ponto. Você tem outros números de vendas. Vamos supor aqui 17. Mais à frente, por exemplo, 25. Mais à frente, por exemplo, 35. E aí, de repente, isso aí volta, por exemplo, a 19. Ok? É só um exemplo, tá bom? Então vamos lá. Então, no segundo mês você teve uma venda de 17 carros. Vou marcar um ponto mais ou menos por aqui, tá? No terceiro mês você teve uma venda de 25. No quarto mês você teve uma venda de 35. E de repente lá no sexto mês você tem uma queda para 19. Ok? Então, esses pontos aqui, né? Percebe-se, ó, que a gente tem essa ligação aqui, ó. Esse primeiro mês ele atingiu aqui 12 vendas. No terceiro mês ele atingiu aqui mais ou menos 17 vendas de carros. Nesse terceiro mês ele alcançou uma venda de 25. No quarto mês ele alcançou uma venda recorde aqui de 35. Mas no primeiro, segundo, terceiro, quarto, o quinto, né? Vamos supor que aqui não teve venda. E aqui nesse outro ele já atingiu aqui uma venda de 19. Então, percebe-se, ó, nesses pontos aqui, ó, no primeiro mês ele teve uma venda de 12. No segundo mês ele teve uma venda de 17 carros. No terceiro mês ele teve uma venda de 25 carros. Aqui ele não teve venda nenhuma no quarto mês. No quinto mês alcançou-se uma venda de 35 carros, uma venda recorde por essa concessionária. E mais, só que no sexto voltou a cair a média de vendas, ou o número de vendas, né? Então, percebe-se, ó, que diferente do gráfico anterior que nós mostramos, esses pontos aqui, ó, no topo, caracterizam números inteiros. Ok? Então percebe-se, ó, que quando ele vai do ponto do primeiro mês de venda para o segundo, olha o intervalo que está aqui, né? Entre 12 e 17. Eu só posso ter valores inteiros. Desse ponto aqui, eu tenho 12. Para cá eu já passo para um ponto inteiro, 17. No terceiro mês de venda, eu já vou para um ponto aqui, ó, 25. É inteiro, é um valor inteiro. No quinto mês, ele tem uma venda aqui, ó, de 35. Né? Vamos supor que aqui no quarto ele chegou a uma venda 0. Quando ele vai para o sexto mês, ele já retorna a venda, cai para 19 carros vendidos por essa concessionária. Então percebe-se que, ó, eu não posso ter aqui uma linha de continuidade, como a gente tinha anteriormente, ó. Não, esse gráfico aqui de uma variável discreta não pode ter esse ligamento direto aqui, ó, que nós estamos fazendo, ó. Ok?
e, por exemplo, cair aqui para 0. Não teria esse comportamento, porque eu poderia até ter um valor, por exemplo, do 12, né, que foi no primeiro mês de venda, para um segundo mês de venda de 13. Mas só que entre 12 e 13, eu não posso ter 12,5 carros vendidos. Então, nota que a característica de uma variável quantitativa discreta é que ela é representada por números inteiros, né? Infinitos enumeráveis. Então, exatamente, são pontos, ó, onde eu não posso ter essa continuidade como o gráfico anterior. Né? Eu não posso, porque se eu tivesse essa continuidade, é como se eu quisesse representar pontos, olha, venda de carros 12,4, 12,9, 12,75. Eu não tenho vendas de carros 12,75. É número inteiro. Ou é 1, ou é 2, ou é 30, ou é 40. Então, por isso que há essa diferença. Ele não dá ideia de continuidade justamente por esses espaços, ó. Aqui é como se caísse, né? Não tivesse uma continuidade para segurar, ó. Então são pontos abertos, né? Que nós temos aqui, ó. Diferente da continuidade. Isso se a gente fosse representar aqui, ó, essa continuidade aqui ela sairia, tá bom? Então são pontos aqui. Nós temos aqui na verdade pontos, ó, que ligam esse gráfico, ó. Pontos aqui. Aqui é um outro ponto. Aqui também um outro ponto. Aqui é um ponto de pico máximo. Aqui também como é um outro ponto. E essa ideia seguiria até chegar um ano de vendas dessa concessionária. Então isso traz a ideia de uma variável discreta, né? É um gráfico aí que na verdade te mostra essa ideia de escadas, né? Mas tem aqui um buraco, ó, onde você não tem a ideia da continuidade como no gráfico anterior. Então a isso fica a ideia de uma variável discreta. Então, por exemplo, vamos lá, número de turistas que chegam ao aeroporto internacional de Belém no mês de dezembro, né? Então vamos lá, por dia, né? Esses números de turistas que chegam a Belém no mês de dezembro. Então contar nos dias do mês de dezembro. Então chegam 50, 60, 80, 90, 100, 110. São números inteiros. Tu não vai ver uma notícia, chegaram em Belém no dia 13 de dezembro de 2021 50,9 turistas. Não existe 50,9. Então não pode ser um valor que representa uma variável discreta, né? Então essa característica de 50,9, isso atribui-se à característica de uma variável quantitativa contínua. Mas no caso discreto, a exemplo aqui da concessionária de carros que tem vendas de automóveis em um ano, é número inteiro. E por isso são pontos no gráfico. Que justamente não tem essa ideia da continuidade, né? Que é justamente da variável contínua, né? Então, fica aí o exemplo, tá? Para distinguir o que é uma variável discreta do que é uma variável contínua. Bom, deu para entender, pessoal, a diferença entre uma variável discreta e uma contínua? Eu sim, sou bem simples. Então, ok. Então, salvar aqui também para exemplo de uma variável discreta, tá? Ok. Então, com isso, agora a gente vai mais à frente. Ok. Beleza, então, vamos lá. Vimos o que é uma variável. Vimos que a variável ela pode ser classificada como quantitativa ou qualitativa. E que a variável quantitativa ela pode ser contínua ou discreta. E a variável qualitativa quanto à sua natureza, né? Então, quanto à natureza, uma variável qualitativa, ela pode ser ordinal ou nominal. Então, a variável qualitativa, ela tá dando a ideia aquilo de um atributo,
de uma categoria de resposta, ok? Tá, como é que a gente pode ver isso melhor? Então vamos lá. Primeiramente para uma variável qualitativa. Quais são as naturezas dela? Nominal ou ordinal? Então vamos para um exemplo aqui. Variável qualitativa de natureza nominal. Sexo, né? Vamos lá. Você está fazendo uma pesquisa, você tem sexo do entrevistado. Aí vamos lá. Masculino, feminino, né? Então, você só tem 2 tipos de categoria. Oi? Então, acho que não tem ordem, né? Perfeito, não tem ordem. A gente viu isso na aula passada, não viu? Não, viu não, o senhor só comentou um pouco. Ah, tá ok. Legal. Então vamos lá. Então, essa variável de natureza nominal, sexo, por exemplo, masculino e feminino, não tem ordem entre elas, né? Não há uma coisa aí que faça o ranqueamento entre sexo, né? Masculino e feminino. É só uma categoria. Masculino ou feminino. Né? Masculino é maior que feminino? Não. Nem o contrário. Mas simplesmente faz a discriminação entre categorias de resposta. Então ela é nominal. Um outro exemplo seria o estado civil. Solteiro, casado, divorciado, viúvo. Não existe uma ordem hierárquica, né, entre ser casado e ser solteiro, ou ser viúvo ou divorciado. É melhor um que o outro? Isso aí é muito subjetivo, né, quanto a alguém que achar que seja. Mas não existe nenhuma classificação na ciência que diga que ser casado é melhor que solteiro. Não. É simplesmente a discriminação entre categorias. Então ela é uma qualitativa, uma variável qualitativa de natureza nominal. E a ordinal? A ordinal, pelo contrário. Agora sim, ela estabelece uma ordem. Né? Então vamos lá, categorias que seriam, por exemplo, de uma variável. Vamos lá, grau de instrução. Grau de instrução é uma variável. E o grau de instrução, por ser uma variável, ele se torna uma variável qualitativa ordinal, porque aí estabelece uma ordem, né? Uma hierarquia. Grau de formação, né? Grau de formação, né? Então vamos lá, grau ensino fundamental, médio, superior e pós-graduação. Então existe aí um nível hierárquico, né? Quem está lá na pós-graduação está numa classificação melhor do que quem é graduado. Esse que é graduado, por sua vez, é maior do que está numa posição melhor do que tem o ensino médio. E por fim, o que está numa posição de ensino médio está melhor do que quem está numa classificação fundamental. Pronto, então aí há uma ordem. Então é uma natureza qualitativa ordinal. Detalhe, para as duas aqui que nós vimos, percebe-se que não há uma atribuição numérica, mas sim de uma categoria, de um atributo, ok? Então é essa diferença que a gente tem que ter, de modo que nós podemos resumir então a classificação e a natureza das variáveis por essa figura aqui. Então tá. Então quando eu faço uma pesquisa, quando eu faço um estudo com um levantamento estatístico, que eu quero aplicar técnicas estatísticas, eu tenho que escolher a minha variável de estudo ou variável de interesse. Beleza. Uma vez que eu tenho a variável de interesse no estudo, eu tenho que definir ou entender se ela é qualitativa ou quantitativa. Se ela é quantitativa, eu tenho que entender se ela é discreta ou contínua. Se qualitativa, se ela é ordinal ou nominal. Pronto, fechou. Nessa figura ele resume tudo que nós falamos. E aí por que é interessante saber isso? Porque dependendo da minha variável, se ela é quantitativa, se ela é qualitativa, e ainda se ela é ordinal ou nominal, ou se ela é discreta ou contínua, eu vou ter que aplicar técnicas específicas de estatística, né? Eu não vou calcular uma média, por exemplo, para uma variável qualitativa. Não faz sentido eu calcular média, né? Como que média de sexo, né? Masculino, feminino. Qual é a média da variável sexo masculino? Não tem média, né? As variáveis qualitativas, na sua forma de trabalhar em termos de procedimentos metodológicos, é com percentual. O que você consegue fazer é uma estatística descritiva,
onde você atribui percentuais. Não vai se atribuir média, né? Como, nem média, nem variância. Como variância de variável com categoria masculino e feminino. Não tem variância, não tem média. Não tem. Então, essa característica de média, variância, já é para variáveis quantitativas, né? Então, por isso que é interessante nós entendermos essa classificação e a natureza das variáveis. Então vamos lá para frente. A estatística descritiva agora. Ainda temos 10 minutos da primeira aula. Então tá, estatística descritiva, né? Então, a estatística descritiva, ela vai usar exatamente isso, né? Esse processo de coleta dos dados, como que você estabelece, né, a tua pesquisa, como é a forma que você vai coletar os dados, qual é o tipo de amostragem. Se bem que os procedimentos de amostragem nós vamos ver mais lá para frente. Mas então, quando você faz o planejamento da pesquisa, vai a campo, coleta as informações, tabula, né, os dados, discrimina os dados, e aí você tem o que é chamado a estatística descritiva, né? Inicialmente para gerar tabelas e gráficos, aonde você vai poder estar estudando algumas medidas estatísticas, como a média, a moda, a mediana, a variância, desvio padrão, medidas separatrizes, né? Então, a isso se dá a estatística descritiva. Você está fazendo um relatório, um resumo, onde você se utiliza de tabelas e gráficos, né? Pegando todos os resultados, desde o teu planejamento, a tua coleta de dados, a tua tabulação, discriminação, tudo isso, aí você constrói uma distribuição de frequências para que você possa gerar resultados em tabelas e gráficos. E a isso se dá o nome de estatística descritiva. E aí nós vamos exatamente para um outro ponto, que é como que se constrói uma distribuição de frequências, né? E aqui começa, né? Agora veja bem, nós vimos o Hall, anteriormente tínhamos visto os dados brutos. Os dados brutos e o Hall nada mais são do que o levantamento de dados. E os dados que vierem em desordem, de forma aleatória, né, foram apenas ordenados do menor para o maior, ou vice-versa. E aí você teve uma ordem crescente ou decrescente, e aí se atribuiu o nome de Hall. Mas por si só isso tudo ainda não te dá nenhuma informação estatística. Não te dá nenhuma informação consolidada ou agregada. Então veja bem, você tinha dados espalhados no teu campo, no teu fenômeno, né, de estudo. E aí você coletou, mas mesmo assim você tem microdados soltos que por si só não dizem nada. Então o que eu faço para começar a ter informação? Então eu tenho que construir uma distribuição de frequências, né? E aí para construir a distribuição de frequências eu tenho que desde coletar os dados brutos, que é essa primeira sequência de valores aqui, de forma desordenada, né? Aleatória. Depois organiza-se do menor para o maior. E aí você já tem aqui o que se chama de Hall. Aí os dados já estão ordenados. Mas mesmo assim, ainda não te diz nada. O que eu posso falar de estatística a respeito de uma tabela que me contenha um bocado de valores simplesmente ordenados do menor para o maior? Ainda não dá para falar nada disso. Ainda não tenho estatística. Então, vamos montar a distribuição de frequências. E como que começa? Calculando a amplitude total, né, o maior valor do Hall, né, aqui por exemplo é 4,2, menos o menor valor, 0,8. E aí depois você tem o cálculo da frequência absoluta, que é a soma de todas as frequências, né, num determinado intervalo de classes. Você vai ter frequência percentual. Aí você já começa a ter informações estatísticas. Depois você tem frequência simples, acumulada.
você já vai ter frequências percentuais acumuladas, né? Você vai ter com isso condições de ter a tua distribuição de frequência por valor, né? Que já é para variável qualitativa ou discreta, e aí você vai, né? Então você tem um exemplo aqui de uma distribuição de frequência por valor, né? A distribuição de frequência por valor é o exemplo da distribuição que considera as variáveis qualitativas. Perceba-se que aqui, olha, você tem turistas, né, que chegaram, né? Olha aqui, por exemplo, de acordo com a Secretaria de Turismo da Paraíba, os 4 estados com maior participação do número de turistas que desembarcaram no aeroporto de João Pessoa em 2009 foram São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná. Então, nota que eles estão aqui focando no estado de origem desses turistas que desembarcaram no Aeroporto Internacional da Paraíba. E aí está trabalhando-se simplesmente com a naturalidade. Então tá aí o exemplo de uma variável qualitativa. Agora a pergunta é, ela é uma variável qualitativa nominal ou ordinal? Ela é nominal. Nominal porque não tem ordem nenhuma, né? Entre naturalidade, né? Estado, naturalidade. Não quer dizer nada isso aí. Ok? Então aqui é o exemplo de uma variável qualitativa nominal. Então isso aí pode ser colocado numa distribuição de intervalos também, de uma distribuição de frequências, né? Então a exemplo disso, por exemplo, eu poderia simplesmente aqui contar o número de turistas procedentes do estado de São Paulo, pegar também o número de turistas procedentes do estado da Bahia, colocar o número de turistas procedentes do estado do Rio de Janeiro e os procedentes do Paraná. São quatro naturalidades aí diferentes de turistas que desembarcaram no Aeroporto Internacional da Paraíba, né? Que esse exemplo traz, tá? Então seriam 4 categorias de respostas que trazem um exemplo de uma variável qualitativa nominal, né? E aí nós temos 3 minutos, nós vamos tomar uma água agora, tá bom? Fazer um intervalo e eu já vou passar o link aqui pro Lailton da nossa segunda aula, tá bom? Nosso segundo link da aula vou estar encaminhando pro Lailton, tá bom? Então pessoal, vamos lá tomar uma água, 4 minutinhos pra gente tomar uma água, a gente já volta no segundo link, tá bom? Ok, professor. Ok.